Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. E as SAFs no Brasil, hein? Deram certo, não deu certo, a sua deu e a do outro não. Vamos fazer uma análise, um relatório aqui sobre as SAFs no Brasil. Foi um movimento que cresceu muito rapidamente, num espaço curto de tempo, e agora parece que o hype passou. Os clubes que querem se tornar SAF não estão encontrando investidores. Os que já se tornaram, de certa forma, a torcida reclama da falta de ambição. Outros com muita ambição. Hoje a torcida reclama da falta de responsabilidade de gestão. Enfim, alguma deu certo no Brasil na sua análise. A gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto e a situação de cada SAF depois da vinheta. Ó, peço a você que está ligado nesse conteúdo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, que se inscreva no canal. Muita gente assiste o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrita aqui no Dois Toques. Faça parte aí da nossa família, inscreva-se no canal e receba diariamente os nossos conteúdos, sempre falando dos bastidores do mundo da bola. Muitas vezes falando aquilo que o torcedor não quer ouvir. Mas aqui a gente fala a verdade sem mimimi, sem frescura. Dois toques, papum, objetivo direto ao assunto. Então vamos lá, agora que você já se inscreveu, deixa o like também, porque é um conteúdo importante. SAFs no Brasil. Um movimento que começou com a SA, né? Eram duas leis. Uma lei na Câmara dos Deputados, outra lei no Senado. A do Senado acabou ganhando mais notoriedade, passou mais rápido, contou com mais apoio, e a da Câmara acabou ficando esquecida, né? Mas elas foram importantes porque deram o pontapé para a vinda de investidores estrangeiros ou mesmo brasileiros, né, para o cenário do futebol nacional, dando nova vida, né, para os clubes, esperança para alguns que já tinham perdido. Caso de Cruzeiro, Botafogo, né? Cruzeiro foi o primeiro a ter o investidor, né, o grande investidor, que foi o Ronaldo Nazário, fenômeno. E foi uma SAF que foi uma SAF pé no chão. A gente pode dizer que a SAF do Ronaldo foi a SAF pé no chão. Ela não prometeu mundos e fundos, ela colocou o Cruzeiro no seu devido lugar, que era na primeira divisão, e não vendeu ilusões. Tá? Depois vai vender, o Ronaldo literalmente vai vender a SAF, ganhou dinheiro, né? Comprou por X, vendeu por 2X, e o Pedro Lourenço, milionário do ramo de mercados, em Belo Horizonte, né, e mercados espalhados pelo Brasil inteiro, comprou a SAF do Cruzeiro já num outro estilo. É a SAF torcedor. Né? É a SAF do torcedor, que gasta, que não tem escrúpulos para fazer contratação, mas que também não tem um profissionalismo no sentido de demitir, segurar um pouco daqui para poder investir mais ali e tal. Gasta-se sem precedentes. E é claro que isso tem um limite. Para o torcedor do Cruzeiro, no momento, é ótimo porque você tem um torcedor ali que não quer ver o time perder, que não quer ver o time deixar de ganhar título. Né? O investidor não entra em campo, mas ele favorece e muito que o treinador tenha elementos interessantes para se trabalhar. Né? Ano passado, o Leonardo Jardim, que é um grande treinador, né? Que só veio para o Brasil porque o Pedro Lourenço gastou para tirá-lo de onde ele estava para trazer para o futebol brasileiro, e o Cruzeiro também gastou com reforços. Além da manutenção do Matheus Pereira, que queria sair, então o Cruzeiro convenceu, aumentou salário, melhorou o elenco. Né? O Cruzeiro conseguiu melhorar o elenco em relação ao time do Fernando Diniz. E esse ano o Cruzeiro melhorou ainda mais. Trouxe o Gerson, que antes do Paquetá era a contratação mais cara do futebol brasileiro, trouxe o Arthur Jorge, né? Então, para o torcedor do Cruzeiro, numa análise assim muito fria, a SAF do Cruzeiro é a SAF que dá certo no sentido de investimento. Não tem dívida gigantesca, ninguém fala de dívida da SAF do Cruzeiro, porque o Pedro Lourenço está lá para gastar. Mas como eu falei, isso tem um limite, porque quando o resultado esportivo não chega, o Pedro Lourenço ele não governa sozinho. Né? Então, algumas pessoas ligadas ao Pedrinho, né, como ele é chamado, já começam a falar, tira o pé do acelerador. Porque é um investimento que não está trazendo fruto, Então vamos tirar o pé do acelerador, vamos investir menos esse ano, porque ano passado nós investimos 5x e ganhamos um campeonato mineiro. Então acho que está na hora de dar uma
diminuída no investimento, até porque a gente está tirando daqui para botar lá e não está legal. O Pedro Lourenço, não, como eu falei, ele não governa sozinho a Rede BH, né? Tem os seus sócios, tem a família. E já há uma comoção, né? Mas uma preocupação de gastos maiores do que aqueles devidos em investimento no Cruzeiro. Agora foi o dinheiro para tirar o Arthur Jorge do Al Rayyan. Não foi tão difícil, porque o Arthur Jorge já estava querendo mesmo voltar para Portugal ou para o Brasil devido aos conflitos militares envolvendo o local onde ele está. Mas a SAF do Cruzeiro hoje é uma SAF que, por mais que não tenha resultados esportivos na sua trajetória, né, eu vou desconsiderar o Campeonato Mineiro, é uma SAF que não tem problema financeiro, pelo menos por enquanto, né, até onde a vontade do Pedro Lourenço de investir durar e até onde os sócios não começarem a cortar as asas do investidor majoritário, né? Por hora é só alegria, mesmo que não tenha título. Aí a gente vai para a segunda SAF, né? Aquela que depois do Cruzeiro conseguiu ser um investidor. O Botafogo vive um momento de ebulição interna. Ebulição interna. Não fosse, né, muita gente poderia dizer, mas isso aconteceu por conta da França. Sim. Não fosse a DNCG travar o processo multiclubes no Lyon, as coisas estariam fluindo naturalmente para Lyon, para Botafogo, para Molenbeek, para todo mundo, né? Mas a rede multiclubes deu errado porque a diretoria de gestão, de controle de gestão, achou que não era correto, né? Que era uma gestão temerária. Isso. Com o Lyon interditado, o Botafogo não consegue mais mover os pauzinhos, trazer os reforços, movimentação de dinheiro. Então agora com cada um com seu cofre, ficou um com a dívida do outro e para o Botafogo pesa muito mais. E aí, transfer ban, guerra societária, é o social querendo dar uma rasteira no John Textor, é o John Textor querendo dar golpe na Ares, é o John Textor querendo assumir o controle da Eagle para tomar decisões sozinho. Então as questões políticas começam a interferir muito na gestão do Botafogo. O Botafogo, em termos de título, ele é a grande SAF. O Textor simplesmente trouxe no mesmo ano uma Libertadores e um Brasileirão. O Brasileirão eu acho até mais difícil, né, de se conquistar, ainda mais junto com uma Libertadores, né, de uma forma épica. O John Textor levou o Botafogo ao topo do mundo, jogando um Mundial de Clubes, no jogo que talvez tenha sido o mais fantástico do ano. Não só para o Botafogo, mas talvez para o futebol brasileiro, já que o Flamengo não ganhou a final do Mundial, né, do PSG. Foi a vitória do Botafogo sobre o PSG. Então o Botafogo esteve nas alturas, esteve no topo. O Botafogo foi indicado ao prêmio de melhor do mundo, no Ballon d'Or, ao lado do PSG, né, ao lado do Chelsea. E isso tudo ruiu de uma hora para outra, por conta, sim, das questões societárias. Problemas com investidores como Ares Management, problemas com investidores russos que colocaram dinheiro na Eagle, problemas com a própria Eagle, problemas com a Michele Kang, que está à frente do Lyon, e agora problemas com o societário. Então, o Botafogo é um barril de pólvora que a gente não sabe quando vai explodir, se vai explodir, ou se vai chegar um bombeiro e amenizar a situação. É uma incógnita. Mas o torcedor do Botafogo, no final das contas, pode se orgulhar. Eu tenho hoje uma Libertadores. Sou tricampeão brasileiro com uma Libertadores. Isso faz com que, por exemplo, o torcedor do Bahia comece a reclamar da SAF do Grupo City, que em tese é a mais rica. Bahia é o mais rico. Bahia faz parte do grupo com mais condição de investir grana pesada na estrutura, em reforços, muito mais do que o Cruzeiro, muito mais do que o Botafogo. Só que hoje o torcedor do Bahia diz que não, a nossa também é SAF de mendigo, porque a gente fica só com os restos. E o torcedor do Bahia já sabia disso. O Bahia não é a prioridade do Grupo City, nunca foi e não vai ser. A prioridade do Grupo City, todo mundo sabe onde está. Está lá na Europa, está lá na Inglaterra. O que sobra vem para o Bahia. Da mesma forma o Red Bull Bragantino, que não é exatamente SAF, né? É um clube que faz parte de uma rede de empresas, né, da Red Bull, muito antes da SAF. Não é um clube empresa, é uma empresa clube. E todo mundo sabe que o Red Bull Bragantino aqui é só manutenção. É manutenção, é uma rede no Brasil para revelar, para vender, para exportar, para ganhar dinheiro e tal, não para ganhar título. E o Bahia é a mesma coisa. É um clube de massa, no Brasil. É um clube de massa no Nordeste, sempre fez parte dos principais clubes do país, né? Desde o famoso Clube dos 13 e tal.
ficou muito tempo no ostracismo, chegou a jogar a terceira divisão, Série C, e hoje o Bahia está bem consolidado na Série A. Você olha para o time do Bahia, você olha para o elenco do Bahia, você vê, é um time que todo ano vai brigar na parte de cima da tabela. Mas o torcedor quer ser campeão. E nos momentos-chave, o Bahia acaba fracassando, também por não ter esse investimento mais pesado, por trazer aquele jogador que decide, né? São jogadores bons, mas jogadores comuns, né? São jogadores bons, mas que não são craques, não decidem, não chamam responsabilidade. Não vão pegar uma bola como um Luiz Henrique, né? Como um Matheus Pereira, e vão decidir um jogo. Então o Bahia, o torcedor tem essa reclamação. É uma SAF que estruturou o clube de tal forma que o torcedor do Bahia não se preocupa com ai meu Deus, transfer ban, ai meu Deus, dívida, a dívida está crescendo. Então, esportivamente. E esportivamente o torcedor não está satisfeito. Da mesma forma o Coxa que teve ali os torcedores pintando SAF de mendigo, a gente achou engraçado, mas é porque o Coxa caiu para a segunda divisão como SAF. Volta para o cenário nacional, né? Depois de um hiato na Série B, e começa a fazer um campeonato ok. Mas vale lembrar que é início de campeonato, já perdeu o clássico para o Atlético, é início de campeonato, o elenco é muito modesto, o time é muito modesto. Será que o Coxa vai conseguir se manter na Série A? Então é uma SAF com investimentos bem mais escassos, bem mais restritos, até mesmo do que o Botafogo em ebulição, do que Bahia, do que Cruzeiro, do que o Atlético Mineiro. A SAF do Galo é uma SAF muito parecida com a do Cruzeiro, né? Uma SAF de torcedor, com a diferença que de um lado tem um torcedor que investe sem medo de ser feliz. Do outro lado, torcedores que já não têm a mesma situação favorável de investimentos, tendo em vista os problemas que o Atlético Mineiro enfrenta hoje. Já é uma SAF que esportivamente caiu no descrédito depois de tantas derrotas e que financeiramente também passa por muitos problemas. Muitos problemas. E a SAF que nunca aconteceu. Dá para dizer que é a SAF que não aconteceu. A SAF do Vasco, né? Pedrinho vive a expectativa, né, de trazer o filho do dono da Crefisa para o Vasco, mas por hora é uma expectativa. Ele fala sempre positivamente sobre isso, mas há também o órgão que vai investigar se há qualquer ligação, né, porque não é possível o mesmo grupo ser dono de dois clubes. Ah, mas não é o mesmo grupo. Então, será que ele tem participações na Crefisa? Para adquirir o Vasco, vai ter que diluir, vender ações que ele tenha porventura na Crefisa, qualquer ligação que haja com a Crefisa. Enfim, não é tão simples, mas o horizonte do Vasco é um horizonte de um clube que consegue sobreviver com as próprias pernas, mesmo tendo expulsado a 777 do poder. Parecia que o Vasco iria explodir com o social. Hoje, com a venda do Ryan, né, o Vasco consegue gerir melhor esses fundos e fazer uma campanha ok no Campeonato Brasileiro. Poderia ter sido campeão da Copa do Brasil no ano passado, não aconteceu, mas a SAF do Vasco é a SAF que não aconteceu. Talvez quando o Vasco se transforme realmente numa SAF, a gente veja o clube voltando ao cenário de conquistas. Tudo é conjectura, possibilidade. Mas a grande verdade é que a maioria dos torcedores não estão satisfeitos com a SAF que tem. Seja pelo lado gestão, financeiro, seja pelo lado esportivo. Ninguém nunca está satisfeito, né? E aí? Qual é a SAF que mais agrada? É melhor ter título? É melhor se reorganizar financeiramente? E aí? Quero ouvir vocês. Beijo grande, até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.